Vamos falar de Sister Location. Ok, mas nós não vamos falar desse jogo em si, porque eu e a Monique ficamos de gravar uma live para falar completamente de Sister Location, as teorias ao redor desse jogo e como encaixá-lo na linha do tempo junto com os outros 4 jogos. Hoje nós vamos falar de uma coisa que me deixou louca quando eu descobri, assim que eu descobri, que é a Custom Night. The Five Nights at Freddy's Sister Location Custom Night! Todos nós sabíamos da Custom Night, porque o Scott deixou um teaser no site dele, algum tempo depois de lançar o jogo Sister Location, e nós já estávamos esperando, mesmo que a gente não tivesse a mínima ideia de como iria sair. Muita gente não esperava que fosse se passar na sala secreta, eu não esperava, eu estava no meio dessas pessoas que não esperavam, mas o importante não é a Custom Night, porque o Scott Calton falou que tudo que aconteceu na Custom Night não é canônico, não é canon, o que significa que não altera em nada na história. Então, Bonnet, Yendo, Electrobab, Lobit, nada a ver com a história, não existem na história original. Assim como o fato de Funtime Freddy, Funtime Fox, Valora e toda a galera andando na sala secreta livremente e indo até você. Nada disso acontece na história original, é só para te assustar mesmo, nada disso é canônico. O que importa mesmo aqui são, obviamente, as cutscenes quando você termina algum desafio no Very Hot. Muitos de vocês já devem ter visto essas cutscenes, se vocês não viram, eu vou estar na tela comentando e eu gostaria de falar sobre isso porque é basicamente a origem do Purple Guy. Ok, eu sei que Scott Calton falou que nada da Custom Night é canônico, mas vamos levar em conta duas coisas. Então, esse vídeo foi gravado dia 3 de dezembro de 2016, eu ia falar 2006, estava sendo editado de madrugada e eu ia postar dia 4 de dezembro de 2016, que foi ontem. Hoje é dia 5, só que no dia 3 o Scott lançou na Steam a última cutscene e quando ele fez isso, além de dar alguns updates no desafio Golden Freddy, ele também falou que as cutscenes são canon, as cutscenes realmente aconteceram. Então, nessa parte do vídeo eu estava basicamente dando a minha teoria e tentando explicar por que o jogo, por que a Custom Night não é canon e as cutscenes seriam canon. Eu estava tentando provar isso, mas o Scott já fez isso pra mim, então eu vou pular pra parte que eu vou comentar a cutscene do carinha andando de um lado pro outro. Porque, como vocês podem ver, é um homem saindo todo feliz com seu casaquinho roxo, suéter, sei lá. E as pessoas estão acenando pra ele e está saindo feliz, indo de um lugar para o outro. Mas a cada dia que passa, ou vez que passa, não sei, ele começa a ficar mais pálido e depois mais verde e depois mais roxo, porque ele está apodrecendo. Então, obviamente, esse é o Purple Guy. O homem roxo, o homem púrpura, falem como quiser. E obviamente, Energy está dentro do nosso personagem X-Benedict, ou como muitos acreditam ser Sr. Afton, e o corpo de Afton está apodrecendo como eu esperava que acontecesse. Eu estava até comentando com os meus amigos sobre isso, que uma hora o corpo ia apodrecer e o Energy ia ter que sair de lá. O importante não é isso, é que quando ele termina de andar, ele já está completamente roxo. E ele para e simplesmente cospe e vomita o Ennard. Ou melhor, o Ennard sai de dentro dele, Porque o Ennard que estava movimentando. E depois, olha o que acontece. A gente consegue ouvir a Baby falando. Ou o Ennard. You won't die, die. You won't die. You won't die, you won't die. You won't die, you won't die. You won't die, you won't die. E depois disso, o cara se levanta sem Ennard. O corpo podre se levanta como se nada tivesse dentro. Então, será que alguma coisa do Ennard continuou nele? Ou, em vez do Ennard tirar todos os órgãos internos de X-Benedict e entrar, será que ele se mesclou aos órgãos internos? E por isso ainda tem alguma coisa lá dentro? Isso explicaria os órgãos internos que nós vimos na roupa do Springtrap. É muito fácil ver órgãos internos lá, e era por isso que eu não estava acreditando que Ennard, ou o corpo que Ennard deixou, viraria o Purple Guy, porque Springtrap tem vários órgãos internos
e sangue e coisas assim visíveis. Então eu não achava possível o Ennard entrar num corpo e depois sair e ter coisa lá dentro. Mas se fosse assim, como é que o cara ia levantar? Como é que o cara roxo ia conseguir andar depois disso? E eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Eu não vim só comentar isso, eu não vim só plantar dúvida. Eu vim explicar uma coisa que ninguém prestou atenção até agora. E meu irmão me falou hoje de manhã, e eu queria ser a primeira a falar sobre isso. Porque depois todo mundo vai ficar falando de todo mundo e eu não vou ganhar crédito. Eu queria falar que quando a Baby falou You Won't Die, o meu irmão se lembrou de uma coisa que acontece na Fake Ending, quando o Ennard está te perseguindo na sala secreta. Quando o Ennard está te perseguindo... Oh, meu Deus, tá difícil. Quando o Ennard tá te perseguindo na sala secreta, ele fala um monte de coisas com a voz da Baby. Coisas como, por que você não confiou em mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu pensei que você gostava de mim. Coisas assim. Só que tem uma única coisa que ele fala, que eu acho que marcaria alguém. You must help us. You must let us inside the room. You won't die, and it will only hurt for a moment. You won't die. 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 Quando ele fala isso, ele quer confortar o jogador, de certa forma. Ele quer dizer que ele não vai perder nada com isso. Vai doer um pouquinho, mas depois ele vai continuar vivo. Então, não vai perder tanta coisa. Só que vamos levar em consideração uma coisa. Se o Ennard falasse isso pro jogador e depois o matasse, que fica implícito que é isso que acontece, já que ele chega mancando na sua casa, então eu acho que ele vai te matar do mesmo jeito e depois usasse seu corpo. Eu acho que isso ficaria na sua cabeça. E aí quando você estivesse apodrecendo, praticamente morto, você lembraria disso. Why didn't you trust me? Faz muito sentido, só tem uma coisa que fura essa teoria. O Ennard só fala isso no Fake Ending, quando você vai pra sala secreta. Não é o Real Ending. Então, se fosse o Real Ending, onde ele não fala nada, ele só diz que vai precisar do seu corpo e... O Ennard não comenta You Won't Die. Ele não fala You Won't Die. Ele diz que o Scooper só vai doer por um momento, mas que não vai... Mas ele não diz You Won't Die. Ele não diz. Então, se a Real Ending fosse... Vocês me entendem? Então, seguindo a lógica da Real Ending, não era pra isso ter ficado na cabeça do Purple Guy. Então, na Custom Night, tem as cutscenes, onde nós vemos o Ennard transformar o ex-Benedict em Purple Guy. Vemos o ex-Benedict voltar à vida porque ele ficou com You Won't Die na cabeça. Porque You Won't Die marcou ele, de alguma maneira. Então, será que as cutscenes da Custom Night são apenas um complemento da Fake Ending? Ou elas são verdadeiras de qualquer forma? Por que You Won't Die teria marcado tanto ex-Benedict na Real Ending? Só faz sentido se for na Fake Ending. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí. Muito obrigada por assistir a esse vídeo bem curtinho, que foi só pra plantar algumas dúvidas e explicar um pouquinho e depois plantar mais dúvidas, mas é pra isso que a gente tá aí, né? A gente não faz teoria para explicar tudo, a gente faz teoria para complicar mais a cabeça dos outros. Eu acho que Five Nights at Freddy's nunca vai ter uma explicação. Eu estava falando pros meus amigos que o Scott Cawthon quer deixar tudo nas entrelinhas, mas a gente é muito burro, a gente precisa de algo explicado na nossa mão. E enquanto a gente não tiver isso, a gente não vai sossegar. Só que Scott Cawthon nunca vai deixar isso. Então a gente nunca vai sossegar e o fandom nunca vai morrer. Até o próximo vídeo, galera.